Olá pessoal, muito bom dia. Eu vou gravar esse vídeo explicando como se faz para integrar o ONUS com uma ferramenta chamada Mininet. Bom, se você chegou até esse vídeo, na verdade você já sabe o que é o ONUS, já sabe o que é o Mininet, mas você não sabe como fazer a integração entre essas duas ferramentas, né? Então, nesse tutorial nós faremos essas etapas aqui, né? Nós vamos fazer a instalação do ONUS usando um container Docker, vamos rodar o ONUS, depois vamos configurar os componentes necessários para que o ONUS ele consiga fazer o encaminhamento de requisições OpenFlow. Depois faremos a instalação do Mininet no Ubuntu e, por fim, faremos a execução então de uma rede Mininet que usa esse controlador ONUS que está rodando dentro do container Docker. Então esse é o nosso passo a passo. Bom, como requisito, né, você precisa de uma máquina que está rodando o Ubuntu 18.04, que vai ser o que eu vou usar nesse tutorial, mas se você usar o 20, provavelmente não vai mudar muita coisa. E você precisa ter o Docker instalado, né? Então a melhor forma para você poder fazer isso é usar uma máquina virtual aí no VirtualBox ou no VMware para que você não bagunce a tua distribuição que você usa por padrão, né? Então, depois que você tiver a sua máquina virtual rodando aí com o Ubuntu e com o Docker, vamos para a parte operacional da coisa. Então, olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar o container que tem o ONUS. O ONUS ele é o controlador SDN que nós vamos usar nesse exemplo. Então, o ONUS ele tem aqui no Docker Hub uma instalação oficial dele, que o pessoal atualiza com frequência. Então, para que você possa fazer, para que você possa baixar então o controlador ONUS, né, basta que você execute o Docker pull desse camaradinho. Então, olha só, eu estou aqui na minha máquina virtual já e eu vou instalar o ONUS. Então, quando eu fizer o Docker pull, ele vai fazer o download. Como eu tinha baixado já anteriormente, ele já disse que o componente ele foi baixado corretamente. Se for a primeira vez que você estiver baixando, ele vai demorar um pouco, né, até fazer o download completo desse repositório. Se você depois, enfim, aí você pode fazer a operação necessária. Então, depois que você baixou aqui o ONUS, você executa ele usando essa linha de comando, né? Então, docker run, aí você passa os encaminhamentos de porta que são necessários, passa o nome, que vai ser ONUS, e o ONUS Project ONUS, que é o nome do container da imagem que foi baixada agora, né? Então, se você der um docker ps, nós temos aqui que esse container está sendo executado a 16 segundos, 17 segundos, é o nosso container aqui, né? Se você quiser dar uma olhada no log, você pode olhar aqui em docker container logs ONUS, e aí ele vai mostrar que pé que está a execução são os logs do container. Então ele está fazendo a instalação aqui de algumas coisas e vai chegar um momento que ele está terminando a instalação ainda, demora um pouquinho, eu acho que já foi. Muito bem. Então, o ONUS ele possui uma interface web que você pode acessar na porta 8181/ONUS, que é esta porta que está aqui. A minha máquina virtual que eu fiz a instalação, ela está nesse IP, 92.168.0.172. Provavelmente no teu caso vai ser diferente, né? Daí você coloca o endereço IP da tua máquina Linux, né? Se você não sabe qual é você dá um ifconfig, ele vai trazer uma lista dos endereços IP disponíveis, né? Nesse caso, está aqui, ó, 92.168.0.172, né? No caso eu acho que, não sei se essa máquina é o Ubuntu 18, aí está nessa interface de rede aqui, né? Bom, então, se nós acessarmos isso aqui eu vou deixar também na descrição aqui do vídeo, né? Então, se você acessar esse endereço, vai cair numa tela de login. O login padrão do ONUS é ONUS, e aí a senha é ROX. Então, quando você digitar ONUS e a senha ROX, ele vai abrir essa interface web que nós estamos vendo aqui. Bom, o controlador SDN, então pode ver que ele está vazio, né? Não tem nenhum dispositivo, nenhum link, nenhum host, não tem topologia, nada, né? Tá totalmente vazio aqui.
Então, o ONUS, ele tem essa ideia de aplicações, né? E aí cada aplicação, ele vai as aplicações que você instala, elas vão se comportar de uma forma. Para que a gente possa trabalhar com o OpenFlow, as aplicações que são necessárias são essas aqui, essas 6. Então, se você simplesmente fizer uma busca aqui por OpenFlow, ele vai trazer para a gente já todas os pacotes, né, as aplicações, e aí você só precisa clicar em cima dela e dar esse botãozinho aqui, ó, ativar. Aí você dá um OK, ele vai fazer a ativação desse pacote aqui. Você precisa fazer isso com todos os pacotes, com todos os aplicativos, né? Esses pacotes aqui, eles vão saber como fazer como fazer o processo de encaminhamento e tratamento do fluxo OpenFlow. Então, enfim, OpenFlow é o protocolo de comunicação aí entre os switches de uma rede SDN. Então, além desses caras aqui, nós precisamos também... eu acho que está faltando um cara aqui. Esse cara aqui, ó, Reactive Forwarding. Esse cara aqui, talvez eu tenha instalado... esse aqui não precisava. Esse cara aqui. Então, se você quiser desativar, você pode clicar em cima dele e aí vir aqui nesse botão, Stop. Aí ele vai... Você desativa. Esse cara não precisa, a gente não está usando esse dispositivo, né? Então não precisa desse driver. Então nós temos aqui instalado as aplicações do OpenFlow e precisa instalar também o Reactive Forwarding. Esse cara aqui é o cara que vai funcionar como switch. Switch não, né? Ele é que vai fazer o processo de encaminhamento dos novos fluxos que chegarem até o nosso controlador. Então, com isso aqui, nós temos já os componentes que são necessários para que a gente possa fazer integração, conectar uma rede SDN com o nosso controlador ONUS. Muito bem, então nós estamos aqui já no passo 4, né? Então tá. Muito bem, então vamos para o Mininet agora, né? Então o Mininet ele é um emulador de rede muito famoso aí, existem diversas versões do Mininet, né? Tem, por exemplo, tem o Mininet, tem o ContainerNet, que é para quem quer trabalhar com container, tem o Mininet Wi-Fi, que é feito pelo pessoal da Unicamp, para simulação de rede Wi-Fi, enfim. Se você quiser a versão padrão do Mininet no Ubuntu, você pode instalar direto. Você pode dar aqui, ó, um sudo apt-get install mininet. E aí ele vai fazer a instalação para você do pacote oficial do Mininet para o Ubuntu. Ele está dizendo que está instalado, né? Depois que instalou, você pode dar um mn-version e aí ele vai dizer que está instalado na versão 2.2. Bom, temos o Mininet aqui. Então o Mininet está rodando. Como é que a gente... Então agora eu vou mostrar aqui para vocês um código escrito em Python que monta uma rede SDN bem simples. Eu acho que isso pode ajudar você no teu projeto também. Por isso que eu já não estou usando aquele esqueminha padrão que o Mininet tem para geração de topologia. Quando você vai fazer um experimento, geralmente você vai querer configurar da forma mais adequada, né? Então, esse aqui é um arquivo Python, né, que usa a biblioteca do Mininet para você poder fazer a criação da sua rede, né? Então, vou passar rapidinho aqui pelas linhas, né? Então, a primeira coisa que a gente fez aqui foi criar a topologia, e aí está dizendo que não tem topologia nenhuma, a gente vai criar a nossa própria topologia, e o link entre eles vai ser gerenciado por esse OVS link, entre os elementos da topologia, né? E o IP base aqui está com 10.0.0.0.8. Então, os hosts, né, eles vão ficar nessa faixa de IP aqui internamente no Mininet. Depois disso, a gente cria um controlador. E aí, nesse caso, você tem que dizer que o tipo do controlador é esse Remote Controller. E aí, esse cara é que vai fazer com que a rede use esse controlador remoto para poder fazer o encaminhamento dos pacotes. Aí no IP você diz qual é o IP do controlador que está rodando o controlador, né? Nesse caso aqui, você vai precisar passar o endereço IP do container que está rodando aquele pacote, aquele controlador. Então, aqui você pode dar um docker container inspect onus, e aí ele vai trazer todas as informações aqui do container onus que nós criamos. E tem aqui bem no finalzinho, em networks, tem aqui o IP dele, ó. Esse IP, ó, é o IP address 172.17.0.2, ou seja, esse container que está rodando o onus está rodando nessa porta, nesse endereço IP aqui. Então, a gente vai colocar aqui o 172.17.0.2.
É claro que nesse experimento o Docker e o Mininet estão rodando na mesma máquina, né? Se você estiver rodando, por exemplo, isso em máquinas diferentes, né? Aí você vai precisar colocar o IP da máquina que está rodando aquele container Docker e fazer o encaminhamento da porta correta também. Enfim, mas para o experimento básico já vai ajudar bastante. Depois nós vamos criar aqui os switches. Então nós vamos criar o S1, S2, S3, são 3 switches. E o tipo dele é esse OVS Kernel Switch. E o protocolo, você precisa definir qual vai ser o protocolo do OpenFlow que você vai usar. Você pode colocar o OpenFlow 1.0 e o ONUS ele vai conseguir entender. Se você não colocar essa informação aqui, essa versão do ONUS que está rodando no container, no Docker, ele gera uma mensagem de erro com relação, não é compatível. Não sei por que exatamente, mas não é compatível. Então você precisa definir que a versão do OpenFlow tem que ser a versão 1.0. Então depois que você cria o switch, você cria os hosts. Então tem aqui os 6 hosts, H1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí a gente cria o link, né, entre o S1, entre os switches, S1 e S2, S1 e S3. Entre o S2 e o S3 também. Então essa que vai ser a minha topologia de switch, né? Todos eles conversam com todos eles. E aí eu defino quais são os hosts, né? Com qual switch ele está ligado. Depois dá um build, start o controlador e por fim tem que fazer a inicialização de cada um dos switches, associar ele com o controlador. Então é aqui que você diz que o switch 1 vai estar ligado com o C0, porque você pode ter vários controladores, né, dentro da mesma rede. Então esse aqui é o programa, bem simples. E aí você pode, eu vou deixar o link também, você baixa aqui, esse exemplo está no GIST, né? Muito bem. Então, depois disso, o que a gente vai fazer? Aqui aqui mesmo, em Topology, não tem nenhum dispositivo conectado, né? Então, ou seja, esse controlador não está atendendo a ninguém. Então, agora nós vamos fazer uma conexão entre o nosso, vamos startar a nossa, esse código Python que está usando o Mininet e que está usando o ONUS como seu controlador. Então, eu já baixei aqui esse Mininet Remote, é o mesmo código, esse código aqui é o mesmo código que está aqui no GitHub, eu só baixei e gerei o arquivo. Aí aqui a gente executa com o sudo, porque o Mininet necessariamente ele cria algumas interfaces de rede, então isso é um comando restrito, aí Python. Nesse caso eu estou usando, tem que dar uma olhada aí, mas ele está rodando aqui no Python 2.7, mas no 3 também funciona. Enfim, então só tomar cuidado aí, talvez se você, dependendo do que você for fazer, pode ser que dê algum tipo de problema, né? Mas o Python 3 também funciona. Então aqui a gente vai executar sudo Python, aí o nosso arquivo lá que é o Mininet Remote Controller. Beleza. Então olha só, quando a gente executou, ele adicionou o controlador, adicionou o switch, adicionou o host, adicionou o link e fez as configurações. Essas mensagens que aparecem aqui são as mensagens que estão aqui no código-fonte, tá? São essas mensagenzinhas aqui, ó. Esse info que a gente coloca aqui no código-fonte é esse info que apareceu aqui, né? Beleza. E aí aqui no controlador, olha só, pode ver que já apareceram os switches, tá? E se der um H, olha só, se você apertar a letra H, ele mostra os hosts que existem, que estão conectados com esses caras. Então, efetivamente, a gente já tem aqui, ó, o nosso controlador, os 6 hosts, e nós temos também as conexões que existem entre os switches e os hosts. E aí, olha só que interessante, nós viemos aqui em Devices, nós vamos ter aqui os dispositivos, e aí você pode ter informação estatística a respeito da tabela de fluxo de cada um dos switches. E aqui em Hosts também a gente tem a relação com todos os hosts, né? Talvez, se você se ele automaticamente não gerar isso para você, você pode vir aqui no Mininet e dar um ping all. E aí o ping all ele vai estabelecer a conexão entre todos os hosts, né? Então, ele vai pingar do H1 para o 2, 3, 4, 5, 6, do 2 para o 1, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. E aí aqui eu acho que é Links, aqui ó, em Links, ele vai mostrar para a gente, tem só um junto, ou não, só tem um ativo aqui, vamos ver processos.
Então aqui a gente tem a relação de todas as classes que fizeram algum processamento em cima dos pacotes, né, e o tempo que ela demandou. Bom, então eu acho que é isso. Vamos ver o que mais que tem aqui. Não, é só isso mesmo. Então, bom, basicamente é isso, né? Então, aí com isso você consegue já começar a fazer os seus experimentos de latência, delay, entre outros, né? Basta que você modifique essa rede básica, né? Acrescentando aqui as restrições e a topologia que você tem, né? Então, basicamente é isso que você vai precisar fazer para poder ter uma instalação, então, com Mininet integrado com o controlador ONUS. Se você tentou rodar e não deu certo, provavelmente é uma das coisas que mais o pessoal acaba não se atentando, né? É que o ONUS em si ele é só o controlador. Então você precisa ativar os pacotes que fazem efetivamente o tratamento de fluxo, né? Que são os pacotes do OpenFlow e o pacote do Reactive Forwarding, que faz esse encaminhamento reativo dos fluxos. Bom, é isso. Eu espero que tenha ajudado. E se tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários.